Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à 8ª Expocigra Online. Em nome do Sebrae, eu, Viviane, gostaria de agradecer a todos pela participação e dizer que o Sebrae é realizador desse evento juntamente com a FIENG e o SIGRA. Hoje nós teremos o Luciano Starling, que vai falar sobre a precificação dos serviços em oficina. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Eu desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigada. Bom, boa tarde, Viviane. Boa tarde, pessoal. Agradecer aí ao Sebrae, ao SIGRA, todos os apoiadores. E hoje, bem-vindos, todo mundo, bem-vindos ao melhor curso de precificação de mão de obra que vocês já assistiram. Hoje a gente vai falar de precificação de serviço em oficina mecânica, né, como a gente faz. Meu nome é Luciano Starling, eu sou diretor comercial e marketing do Tempário Automotivo. O Tempário, para quem não conhece, é um software de orçamentação eletrônica para mão de obra mecânica, que a gente trabalha na metodologia de tempo de mão de obra versus o custo hora-homem. Então, se eu vou trocar uma pastilha de freio, é meia hora, e a meia hora eu determinei a R$100 para aquele veículo, eu devo cobrar R$50 por aquela mão de obra. E essa metodologia segue para todos os serviços que a gente faz ali no dia a dia para fechar um orçamento, para atender aquele cliente. Eu falo que eu tenho a graxa no sangue, esse aí é o senhor Heraldo Carlos, tem uma plaquinha aqui na oficina que a gente está continuando o que ele começou, ali o que meu pai começou, que na verdade já é meu avô, então a oficina, meu avô era torneiro mecânico, a gente tem 2 oficinas na família há 65 anos, então essas são as 2 oficinas. A THC aqui, que a gente chama de torneamentos. Nesse momento eu estou aqui, ó, nesse quadradinho, dá até para ver por esses tijolos aí. Eu estou aqui nesse momento, então a gente realmente vive o dia a dia de oficina. O Tempário não é um software de orçamentação que nasceu dentro de uma empresa de tecnologia, a gente é oficina, desenvolveu uma ferramenta para a gente, deu muito certo e que dá muito certo para o mercado. Aqui eu falo um pouco da minha linha de tempo profissional, que eu comecei lá como um promotor de vendas, repositor na Santa Amália Macarrão. Fui para a área de tecnologia já, trabalhei na Claro, fui para a Nokia, eu tenho 5 anos de Nokia, Philips Valita, Motorola e voltei para a Nokia quando a Microsoft, na época, comprou a Nokia, fez essa fusão para a área de telefonia e eu fui convidado a voltar. Atualmente eu sou diretor em marketing do Tempário Automotivo e também apoio o pessoal do Sem Susto. Eu sou diretor comercial lá também, que é uma empresa que a gente está fazendo um piloto aqui em Belo Horizonte que vai dar garantia de mão de obra mecânica. Isso aí a gente vai levar para o Brasil inteiro ainda. Guardem esse nome, Sem Susto, que vai revolucionar essa cadeia da reparação automotiva. Aqui eu deixo um lembrete, né, que a vida não é só trabalhar, a gente precisa investir nosso dinheiro, investir em nossa saúde e investir em conhecimento. A saúde vai tanto a nossa saúde, né, corporal quanto a mental também, e eu coloco um pouco do que eu faço no meu dia a dia. Já tem essa barraquinha aí, já dá um start, né, que eu gosto de acampar. Eu tenho um bloco de carnaval aqui em BH, que a gente todo ano faz o melhor carnaval de BH. Tem um time de futebol, com essa pandemia eu tô sem jogar, que não dá, esse ano tá triste. Mais triste ainda esse ano, essa aqui a gente pula. Gosto de sair com meus amigos, tomar uma cervejinha, viajar. Aqui um cruzeiro que a gente fez com a Bosch, quem é Bosch Service aí está assistindo a gente, e teve no navio, eu também estava lá, e ano que vem, se eu não me engano, tem de novo. E aqui trilha, meu maior hobby é trilha, é acampar, aqui é a Cachoeira de Tabuleiro, a maior cachoeira de Minas. Mas vamos ao que interessa, para o que a gente veio fazer aqui hoje. Eu determino 16 passos que a gente tem na precificação no dia a dia, que é desde a entrada do veículo na oficina, né? Eu
eu preciso estar com a minha entrada livre, né? Porque não adianta, eu tenho vários exemplos aqui em BH de oficina lotada, em uma avenida muito movimentada, de repente o cliente está doido para entrar, ele não consegue. Então a precificação já começa ali. A minha porta tem que estar livre para os meus clientes entrarem. Muita atenção nisso. Atendimento e recepção, poxa, o cliente conseguiu entrar na minha oficina. Eu preciso ter alguém ali de prontidão para recepcioná-lo e entender, né, o motivo que o traz na minha oficina aquele dia. Aqui eu deixei em verde todas as coisas que a gente vai ver hoje, tá? Em algum outro momento a gente pode rever todo esse passo a passo, mas hoje o foco é preço de mão de obra. E aí já começa no checklist de entrada, onde eu tenho um exemplo, daqui a pouco a gente vai ver esse checklist, de como, o que eu preciso pegar de informação no momento de receber esse cliente e entender o que o trouxe até a oficina. Checklist de diagnóstico e serviço, né? O que eu vou fazer naquele carro, o que eu preciso de diagnóstico para entender o defeito daquele carro. Também é uma lista que daqui a pouco a gente vai ver. Quais peças eu vou utilizar? Então, se eu fiz o checklist, né, eu detectei lá que o amortecedor desse carro está com defeito. Então, eu já vou colocar lá o serviço, troca do amortecedor, e qual peça que eu vou utilizar, que é o próprio amortecedor. Tempo de execução, né? Quanto tempo eu gasto para trocar esse amortecedor. Markup de serviço, que é o que a gente vai mais ver hoje, né? Que é baseado em custo. O tempo de execução, qual que é meu custo em hora, qual que é o markup que eu tenho para aquele cliente ou para aquele veículo. Cotação de peça, né, que aí eu vou ligar para o meu distribuidor, ou eu vou entrar em algum marketplace, qual ferramenta que você usa hoje para cotar peça. Né, isso é bem importante, a gente não vai ver hoje, que o foco é mão de obra, mas se tem muito material disso aí para a gente ver. Fechamento de orçamento, né, como que você faz esse fechamento, como que você passa para o cliente aprovar, isso a gente vai ver. Depois do orçamento aprovado, a gente precisa comprar a peça. Poxa, o cliente aprovou o orçamento, agora eu vou comprar a peça, vou colocar o markup nessa peça, para quanto eu paguei, por quanto eu vou vender. Precificação do serviço, só um minutinho que está na minha frente a tela aqui. Execução do serviço, né? Claro, a peça chegou, eu vou executar a troca. Conferência e testes. Poxa, apliquei o amortecedor, agora eu posso dar uma volta nesse carro, pegar uma rua mais esburacada e fazer o teste para realmente se o carro está macio, se eu posso entregar para o cliente. Checklist de entrega, o cliente chegou, a gente também vai ver esse checklist daqui a pouco. Pagamento e pós-venda. Então a gente vê que desde a entrada do carro até o cliente foi embora. Daqui uma semana eu ligo para ele. E aí, Luciano, como que está seu carro? O amortecedor está ok? Né, o carro ficou jóia. Esse pós-venda é muito importante para a oficina fazer também. E poucas fazem. Porque, de repente, tem medo do cliente. Não, o carro ficou horrível, mas isso a gente não precisa ter medo disso, tá? Isso é do mercado, pode acontecer. Mas eu creio que 99% fica ok. Então, aqui está um exemplo do checklist que a gente usa na nossa oficina. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Esse checklist é muito importante para a gente identificar, né, qual que é a placa desse carro, qual que é o modelo dele, que cor que ele é, qual quilometragem que ele está, que dia que é hoje, o horário, né? E qual que é o local. A gente tem, como eu falei, a gente tem 2 oficinas, então a gente coloca se ela está na Torneamentos ou se está na THC. Se o documento do carro está presente, se a chave, né, obviamente tem que estar, mas normalmente o cliente leva, enfia a chave no bolso, vai embora, já aconteceu. Manual de garantia, se é CD, rádio ou multimídia. Aí eu vejo se o carro tem antena, se o extintor está ok, se o macaco está lá, se a chave de roda está lá, se o step está lá, se o triângulo está lá, se ele tem antifurto de roda, né, aquela chave segredo,
e antifurto do veículo. Isso é muito interessante, esse segredo de roda, porque muitas vezes o segredo de roda está na casa do cliente, ele deixa o carro, vai embora, a hora que você coloca o carro no elevador, você vê que a chave antifurto da roda não está. Aí é aquela complicação de ligar para o cliente, do cliente lá levar, e olha o tempo que você e o cliente perde com isso, né? Então aqui, ó, combustível, né, tá lá 1/4. Aqui a gente colocou se o carro tem risco, amassado ou quebrado, que é legal. Aí eu vou trocar a canetinha aqui. Um exemplo, um é o risco, né? Então eu tô com o capô riscado, eu venho aqui e coloco 1. Aí eu tô com o farol quebrado, aí eu coloco 3. Isso para documentar, porque o cliente deixa o carro, aí aparece um risco aqui amanhã, né, na hora dele buscar esse carro. Aí ele vai falar, poxa, não foi comigo, esse risco foi aqui na oficina. E ele não foi. E se você tem aqui, ó, a assinatura dele, que ele, né, o carro está arranhado e ele assinou, e você tem documentado que esse risco, esse quebrado, esse amassado não foi na sua oficina. E aqui você coloca alguma observação, é barulho do lado esquerdo, vazamento de óleo, de água, você coloca a observação que é o que levou o cliente até a oficina. Revisão de 20 mil quilômetros e por aí vai. E aqui eu tenho um exemplo do checklist de serviço, isso é muito importante, que aumenta muito o ticket médio da oficina, né? Que também a gente preenche lá placa, veículo, quilometragem, qual elevador que ele está, qual o ano do veículo e qual que é o mecânico responsável por esse orçamento. E aí eu vou lá. Isso daqui a gente já até mudou, a gente tem ele até automatizado, esse checklist no Tempário, que você faz ele pelo aplicativo e ele está numa sequência lógica, que normalmente a gente faz essa checagem primeiro de itens de segurança, né, item elétrico, lâmpadas, seta, luz de freio, luz de ré, e aí a gente vai, item por item, suspensão, amortecedor, coifa, beleta. Esse checklist é muito importante no dia a dia, que você não esquece de verificar nada. Poxa, o cliente deixou o carro lá só para trocar o óleo. Se você executa esse checklist e passa para ele, olha, seu carro está com um amortecedor ruim, está com pastilha de freio ruim, né, está com uma palheta de limpador ruim. O que acontece? Se você não passa isso para ele, ele sai da sua oficina e chove. Aí tá lá a pastilha. Poxa, o carro acabou de sair da oficina, o cara não olhou isso para mim. Então, você perde nesse ponto, você perde no ticket médio de serviço, você perde na venda dessa palheta, então o uso do checklist é muito importante no dia a dia. E quais são os erros comuns, né? Ali faltou a palavra aí, agora que eu vi. Na hora de definir preço. Então, um erro comum é não levar o custo em consideração, né? Fazer esse preço igual o concorrente. Poxa, meu vizinho ali está cobrando R$20 para trocar uma pastilha de freio, eu vou cobrar 20 também. Calcular o que vier da cabeça, eu acho que eu vou cobrar R$300 na troca dessa embreagem. Aí você vai tirar a embreagem, tem aquele agregado, aquela confusão lá na frente para chegar até a embreagem, e você já deu o preço errado. Oferecer o menor preço a qualquer custo. Poxa, a minha pastilha de freio aqui é R$20 a troca e se o cliente chorar, eu ainda faço por 15. Isso a gente erra muito e toma muito prejuízo. Deixa muito dinheiro na mesa. Fazer promoções sempre. Poxa, tem uma oficina aqui vizinha nossa, que toda vez que a gente passa lá, tem uma faixa, promoção, alinhamento, balanceamento, R$90. Promoção, alinhamento, balanceamento, R$90. Já tem 3 anos que ele está fazendo a promoção. Então, o cliente que é o cliente dele, que passa lá todo dia, ele já passa a perceber que aquilo ali não é mais uma promoção, que é o preço dele. E o cliente também fica acostumado com essa promoção. Então, por isso que é ruim fazer sempre as promoções. Alguns métodos, né, de precificação do mercado. Precificação por valor. Vamos dar agora o exemplo aí de uma Apple.
né, o iPhone com os concorrentes, ele tem a metodologia de preço por valor. No nosso segmento, a gente pode olhar uma concessionária, né? A concessionária, às vezes, tem um serviço pior que o nosso, mas o valor é alto. O que eles agregam? Poxa, eu sou direto da fábrica, eu sou concessionária, eu tenho um atendimento premium, né? Mas às vezes o serviço, desculpa a palavra, às vezes o serviço é uma bosta. É muito caro, eles inventam um serviço lá, um serviço é para dar R$ 400 numa oficina, fica 1.200 na concessionária. Então, eles se posicionam por valor. Tem o posicionamento por mercado, que a gente, do nosso segmento, a gente pode ver autopeça, né? Eu compro a peça, eu tenho 15 autopeças aqui próximas. Se eu for cotar nas 15, o preço deles é muito próximo, a não ser que tenha alguma promoção, alguma marca diferenciada, né? Alguma campanha ali, mas normalmente a autopeça se posiciona pelo mercado, porque não adianta ele ter um preço muito caro, né? Se a marca é a mesma, a peça é a mesma, não adianta eu ter um custo muito alto. Não, eu não consigo trabalhar por valor na autopeça. E o nosso mercado se posiciona, ou deveria se posicionar, por custo. Quanto custa a minha hora, o quanto eu vou vender essa hora para o cliente. Então, das três, né, poxa, a minha oficina é premium, eu atendo BMW, Mercedes, etc. Você pode se posicionar por valor, sim, mas o custo está agregado. Você vai ter que saber qual que é seu custo e vai colocar na balança o que o cliente percebe de valor na sua oficina para ter esse upgrade nas suas tabelas ali de preço. Qual que é a lógica, né? O método baseado em custo. Qual que é a lógica desse método? Eu tenho o meu custo, que a gente vai fazer essa continha daqui a pouco. Eu defino um markup do quanto eu quero ganhar com aquele cliente ou com aquele veículo e eu determino o meu preço. Então, a gente vê aqui no benefício dessa precificação que ela é muito fácil de implementar. Então, poxa, eu sei que o meu custo é 50 mil. Eu divido por dia, hora trabalhada e quantidade mecânica. Eu chego numa hora lá de R$ 50 meia hora, por exemplo. Aí eu defino um markup para ela. Poxa, eu quero ganhar quantos por cento com esse cliente ou com esse veículo. Aí você chega no seu preço de hora que você deve cobrar do cliente. Então, é fácil de implementar. O lucro é mais previsível, porque se eu atendo em média 120 carros por mês, se meu ticket médio de serviço é R$ 500, eu multiplico, eu vou chegar no meu lucro, ele é mais previsível. Menos guerra por preço. Se meu vizinho está trabalhando a R$ 20 a hora, o problema é dele, não é meu. O meu custo, eu coloco o meu markup e eu ganho meu dinheiro. Se ele tiver uma vantagem competitiva de ter um custo mais baixo, é mérito dele. Porque, de repente, acontece mesmo. É igual a nossa estrutura é própria, por exemplo, aí eu pego uma oficina vizinha muito maior, que o cara paga aluguel, aquela confusão, o custo dele é mais alto, eu consigo trabalhar num custo mais baixo que ele, num preço mais baixo que ele. É o mesmo exemplo da concessionária. Olha a estrutura que a concessionária tem, né, o tanto de custo que ela tem, então ela não consegue competir preço de mão de obra com oficina. E, poxa, Luciano, eu gostaria de trabalhar um pouco mais baixo. Vamos verificar, né, enxugar as contas, ver por onde esse dinheiro está indo. Se der para a gente enxugar, ok. Se não der, realmente você tem que trabalhar naquele preço e ver o que você consegue de agregar de valor para o seu cliente. Poxa, uma recepção bacaninha, com cafezinho, biscoitinho, um leve trás, sabe? Isso tudo é valor percebido pelo cliente na hora de pagar, na hora de aprovar esse orçamento e te manter ali na lista dele de oficinas que ele vai levar o carro dele. Aí a gente começa a falar de custo homem-hora, que é primordial na precificação por hora, eu conhecer meu custo. Não adianta eu querer trabalhar, minha hora aqui é R$ 100. Acontece muito isso, da gente pegar a oficina que fala, não, minha hora aqui é R$ 120.
Ah, então quanto você cobra para trocar a embreagem daquele Astra, por exemplo? Aí são 3 horas de trabalho. Ele cobra R$ 250. A hora dele é 120? Não é. A hora dele vai ser 250 dividido por 3. Então, muita gente erra nesse momento, fala que trabalha com a hora X, a hora que ele vai executar um orçamento dele, ele gasta 10 horas ali naquele carro, ele está cobrando o Y. Então, ele não trabalha por hora, ele trabalha por preço de cabeça, preço fechado, e ele fala que a hora dele é 120. A partir do custo, você cria tabelas de preço, homem-hora, de acordo com o porte do veículo ou com o tipo de cliente. Por que porte de veículo? Não adianta eu trabalhar num Uno, num Gol, né, um carro popular, num valor de hora, R$ 100, vamos manter R$ 100, e trabalhar com uma BMW, uma Mercedes, um Audi a R$ 100. Então, a gente separa por portes de veículo. Eu tenho o carro popular, o carro médio, o carro de luxo, isso a gente vai ver na prática daqui a pouco. E por tipo de cliente. Poxa, eu tenho aquele cliente meu antigo, CNPJ, ou eu trabalho para uma grande locadora, um frotista, ou eu atendo órgão público, ganhei uma licitação. Você faz as suas tabelas por tipo, você segmenta por tipo de cliente também. Aqui uma tela do Temparo, a gente vai ver ela na prática. Deixa eu só pegar a canetinha aqui de novo. Lá no Temparo, a gente criou esse Wizard para facilitar isso tudo que a gente está falando. Então, eu coloco lá meu volume de carros produzidos no mês, dias trabalhados no mês, horas trabalhadas por dia, qual que é o imposto que eu trabalho, né, que eu pago hoje. Aí eu preencho a quantidade de mecânico, total de salário que eu pago para eles, e aqui já calcula automático. Esse encargo é mais ou menos 85% deste valor da CLT. Poxa, Luciano, não é isso tudo não que eu pago não. Eu vou mostrar uma tabelinha daqui a pouco que você vai ver. Se você não paga, você deveria, pelo menos, guardar esse dinheiro. Então, eu preencho lá tudo que eu tenho de técnico, auxiliar, gerente de compras, o valor do total de salário e encargos. Se eu pago transporte, né, vale transporte, coloco o valor, alimentação e comissões. E aqui eu já trabalho com o pessoal, o custo do negócio, né, que é o meu pessoal operacional. No custo da operação é todo mundo que está no pátio. O mecânico é quem está metendo a mão na graxa, quem está trazendo receita para a oficina. Aqui é o que eu tenho nos bastidores, recepcionista, auxiliar geral, motoboy, o que eu tiver, além de funcionar ali um administrativo, financeiro, eu coloco também o valor do salário, o encargo é calculado automático, e lá no final ele faz a conta para a gente. Daqui a pouco a gente vai ver. Qual que é meu Prolabore? Muito empresário não sabe o que é Prolabore, gente. Prolabore é o seu salário. O seu salário não é aquilo que sobra no final do mês. O seu salário você precisa determinar ele antes, para quando você fechar o seu fluxo de caixa ali, o seu DRE no final do mês, você vai tirar o seu salário e o que sobrar é lucro, não é fluxo de caixa. Você precisa guardar esse dinheiro para amanhã acontecer alguma emergência, tudo você ter caixa na oficina, não ficar adiantando boleto e etc. É bom ter caixa. Contador, que você paga de contador, despesas, né, de imposto de renda, juros de cartão e etc. Atualizações de programa, isso aqui a gente vai ver o quanto custa o tempário daqui a pouco. E o aluguel, poxa, Luciano, o imóvel é meu, coloca o preço do aluguel, porque se o imóvel é seu, está quitado, ótimo, mas você, seu CNPJ, seu CPF, precisa pagar um aluguel para o seu CNPJ. Verdade é o contrário, né, que é a empresa. A empresa tem que pagar o aluguel para você, porque esse dinheiro você poderia estar alugando para outra pessoa esse imóvel, ou poderia estar pagando aluguel em outro lugar. Então é interessante você determinar um valor de aluguel para você também, mesmo o imóvel sendo seu.
ele entra no custo de mão de obra, porque você pagou por aquele imóvel, então ele vai continuar gerando receita para você lá no serviço, porque essa conta toda aqui a gente vai ver que gera em serviço lá na frente. Impostos, reposição de ferramenta, material elétrico, despesa de máquinas, depreciação, isso tudo a gente faz uma média, né, do que eu gasto no ano, divido por 12 e coloco e preencho esse valor. Sindicatos, telefonia, água, luz, telefone, tudo que você tem de despesa fixa e variável entra nesse wizard que a gente criou lá no sistema. Aqui está aquela conta que eu falei para vocês do 85%, que a gente paga ou deveria pagar na CLT. Deixa eu mudar de cor essa canetinha aqui. Então vamos lá. Eu tenho um mecânico que ganha R$ 1.500, ok? Aí eu pago para ele 120 de fundo de garantia, 12 de férias, eu pago auxílio refeição, né, o vale refeição, não tenho auxílio alimentação, pago um plano de saúde, não tenho plano odontológico ou algum outro benefício, 1/3 de férias, de 12avos, 13º salário, 1/12 de férias, 1/3 de 1/12, isso tudo a gente paga, viu, gente? CLT. 13º, né, 1/12avos também de fundo de garantia. Aviso prévio sem justa causa, isso a gente precisa estar guardando, né? Fundo de garantia sem justa causa, multa, e aqui ainda tem, esse RE é reserva de emergência, 1/4 do salário desse cara, que é total, né, total. Aqui a gente precisa guardar, é interessante a gente ter uma reserva de 1/4 desse salário para a gente, de repente, amanhã tem que mandar embora, pagar essa multa, etc. A gente ter esse dinheiro em caixa, que gera uma receita, um adicional total de R$ 1.274. Se a gente fizer a conta, 85% de 1.500 vai dar R$ 1.275. Então, se eu pago hoje 1.000 de salário para o meu funcionário, 850 é encargos. Eu deveria estar guardando esse dinheiro também para um possível acerto lá na frente, ou até mesmo quando ele entra na justiça, né, contra a justiça trabalhista. Aqui eu deixei o QR Code da FIENG. É interessante quem tiver com o celular na mão, ou quiser tirar uma foto, ou quiser dar um print da tela, que você cai lá no FIENG Competitiva, que o pessoal tem muita coisa, muito material legal para ajudar vocês aí. E aqui a gente finaliza. Todo o custo, isso tudo tem lá dentro do sistema, viu, gente? Ele pega todo o meu custo do demonstrativo daquele custo que a gente fez ali atrás e vai me dar lá o custo total mensal. Qual que é a minha despesa mensal? Nesse exemplo aí que a gente fez. R$ 48.887,85. Eu divido por 220 horas contratadas por mês, que é o que a gente paga de CLT, né? A gente, 44 horas semanais, você jogar no Google qualquer informação de quantas horas você contrata do seu funcionário CLT ao mês, você vai chegar nesse valor. Então, eu pago como empresário, eu pago por hora para cada oficina. Para abrir minha oficina, R$ 222,22, neste exemplo que a gente viu. Eu tenho 4 mecânicos, então a minha hora por mecânico é de R$ 55,55. Eu ainda pago imposto de 8% em relação ao serviço. Tudo que esses mecânicos me geram, eu vou gerar de nota de serviço, eu pago 8% de imposto, que me dá uma hora final de R$ 60. Então, poxa, descobri o meu ponto de equilíbrio, né? O quanto eu pago por hora para chegar num valor de hora final quanto é o meu custo por hora, né? Se eu vou precificar minha mão de obra por hora,
eu preciso identificar qual que é o meu custo por hora, e dessa forma aí a gente chegou nesse número. Vamos ver como que é fácil. Deixa eu mudar aqui para a tela do Tempário. Essa é a tela do sistema, viu, gente? Quem ainda não é cliente Tempário, tempário.com.br, tem um botão aqui, teste grátis. Você clica aqui, você tem 7 dias para testar a ferramenta. Depois dos 7 dias, ele é a partir de R$ 49,90. Então, é um preço que cabe no bolso de todo mundo. A gente não está aqui para fazer propaganda, não é uma recomendação de compra, mas você tem 7 dias para testar essa ferramenta e pelo menos conhecer o seu custo. Aqui está tudo que a gente fez. Ó. Eu preencho aqui quantidade de veículos, o meu custo, tudo aquele print que a gente viu, ele está aqui no sistema. Então eu vou preenchendo, ele é muito fácil, muito intuitivo, eu vou preenchendo os valores e no final ele vai me dar o meu custo de hora, tá bom? Então vamos lá, custo homem-hora. Um exemplo de como colocar markup de serviço. Descobri, minha hora é R$60, e agora? Né? Como que eu faço? Então, vamos esquecer os R$60 do exemplo, aqui vai para 40, tá? Vamos supor, e uma dica, tá? A média nacional que a gente conhece é entre 40 e R$60 o custo hora-homem da oficina. Se você está muito acima disso, você precisa rever algumas contas, ou enxugar o quadro, enxugar realmente o que você tem de conta, ou então trabalhar naquela forma que a gente falou de valor, né? Você agrega mais valor, seu cliente vai perceber, ele paga mais caro sem problema. Então lá, se eu pago R$40 por hora para cada mecânico, quanto eu quero ganhar do meu cliente? Né? Qual markup que eu vou utilizar nesse exemplo? Então, Luciano, agente do Tempário, a gente indica trabalhar com a média de 100% de markup. Tá? Isso é uma coisa que deu muito certo para a gente na prática, dá muito certo no mercado, mas é uma indicação, mas é legal você testar. Poxa, eu vou colocar 100% de markup. Ah, não, meu preço ficou muito alto, meu preço ficou muito baixo. Você que vai ajustar isso no seu dia a dia, tá bom? Mas você está mudando a mentalidade para trabalhar por preço de hora, né? Vai tirar o preço da sua cabeça. Você pode ir para a rua que não precisa ninguém ficar te ligando para perguntar quanto cobrar por aquela mão de obra, né? Que você pergunta no grupo de WhatsApp ali. Não, você vai utilizar um software de orçamentação eletrônica, ou você já vai ter quanto tempo você gasta para aquela mão de obra e você vai determinar o markup para aquele cliente e fazer o seu preço de mão de obra. Se a minha hora é R$40, 100% do meu homem-hora é 80. Né? Então eu vou trabalhar R$80 minha hora. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Aqui eu tenho um exemplo de tabelas de preço que eu posso colocar o percentual, isso também dentro do sistema, viu, gente? Eu coloco o percentual que eu quero trabalhar. Poxa, nesse carro de luxo nacional aqui, eu quero trabalhar a 200%. Então, se minha hora aqui é 40, nesse exemplo, 200% eu vou para 120 a hora. O nacional importado, 100%, R$80 a hora. O popular, eu vou trabalhar a R$60 a hora. Então aqui também é um Wizard, ele não está R$40, viu, gente, pelo que eu estou vendo aqui. Mas é um Wizard também que a gente tem no Tempário, que você monta essas tabelas aqui, ó, carro popular, locadora, órgão público, tabela de preço de R$100, de 120, de 80, essa de portes a gente acabou de fazer aqui. Então, dentro do Tempário, a gente vai ver daqui a pouco como que eu monto essa tabela. Então, olha lá, eu falei para trabalhar a 100%, ok? Minha hora é R$40, eu vou trabalhar a 100%, que é 80. Então, eu posso ter uma tabela de R$60, eu posso ter uma tabela de 40, eu posso ter uma tabela de 100, eu posso ter uma tabela de 120, eu posso ter uma tabela de 80. Por quê? Quando eu for dividir essas tabelas, o meu preço médio cobrado vai ser R$80.
porque essa soma toda aqui dessas tabelas dá 480 e a minha hora média chega a R$80, ok? Que é o dobro do meu homem-hora. Descobri o quanto eu devo cobrar pela minha hora trabalhada. E agora? Né, poxa, formatei minhas tabelas, eu vou atender lá, localiza R$40, o carro popular a 60, o órgão público a 80. E agora, que eu faço com essa informação, né? Vamos ver como que é fácil lá no Tempário. Só tirar a telinha daqui. Aqui eu tenho tabelas de preço. Aquelas tabelinhas que o print está lá, aqui a gente já modificou algumas, mas eu fico com essas tabelas salvas. Então, sempre que eu for fazer algum orçamento ou fazer uma consulta de serviço aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou utilizar uma dessas tabelas. E para adicionar, eu clico em adicionar tabela, coloco aquele percentual de cada carro que eu quero trabalhar, ou não quero, eu quero trabalhar com uma tabela de R$60 para todo mundo. Eu venho aqui, avanço, coloco a tabela de R$60 e salvo, defino uma cor para ela e salvo. Então fica muito fácil da gente, quando determinado cliente chegar, a gente já vai saber qual tabela utilizar para ele. Aqui eu vou fazer um exemplo rapidinho. Vamos pegar essa tabela que a gente acabou de criar. Vou pegar aqui marca Fiat. Aqui a gente tem todas as marcas, viu, pessoal, no sistema. Tudo que tem na frota nacional importado. A gente tem o Tempário para automóveis e caminhonetes, para oficina de moto, para retífica de motores, van, micro-ônibus, ônibus, caminhão, a linha amarela, né, tratores e máquinas. Então, todo o tempo de toda a linha automotiva a gente tem aqui dentro. Ô, Luciano, e se não tiver, se eu não achar o tempo? Daqui a pouco a gente vai ver como a gente faz se eu não encontrar esse tempo. Então, eu vou pegar aqui Fiat, né, um Palio, e vou fazer a troca da bomba d'água desse Palio. Bomba d'água. Aí o sistema me informa que são 3 horas de mão de obra, ok, para eu fazer essa troca da bomba d'água, que eu devo cobrar R$180, baseado na minha tabela aqui de 60, e ele ainda me dá qual peça eu vou utilizar. Vou utilizar a própria bomba d'água, posso utilizar aditivo, posso utilizar a correia de serviço ou kit de distribuição, que são serviços que estão agregados ali. De repente você trocou a bomba d'água, fez a limpeza de arrefecimento e esqueceu de cobrar o aditivo. No Tempário você não esquece que todo serviço agregado, ele vai te aparecer ali. Ah, não vou trocar a correia de serviço, você não vai cobrar, mas o Tempário está ali te lembrando. E aqui está o que eu falei, ó, não achei a troca da rebimboca da parafuseta. Você, ao clicar aqui em enviar, chega um e-mail para o nosso setor técnico que a gente pede até 24 horas, né, um dia útil para adicionar esse tempo. Mas normalmente, você pediu no início do dia, até na hora do almoço, normalmente já está lançado, porque é bem rápido. Então a gente fez, né, esse exemplo aqui, né, tem uma dica importante aqui de usar um software de orçamentação, né, que o que a gente tem no mercado hoje é o Tempário, que ele tem a tabela Tempária para precificar a sua mão de obra. Então a gente vai dar metodologia de tempo de execução com preço homem-hora. A intenção do curso aqui hoje é descobrir o meu custo, né, como calcular a minha hora homem, e para eu trabalhar com esse valor de hora, ou eu vou ter que ter uma tabela própria, ou trabalhar com esse software de orçamentação, que é o Tempário. Aqui tem um exemplo de um orçamento feito no sistema. Tá? Aqui a gente já entra na parte de fechamento, ok? Então vamos lá, a gente faz no sistema esse orçamento daqui a pouco. A gente preenche lá os dados do cliente, qual que é o veículo,
coincidentemente é o mesmo veículo que a gente fez a consulta. Então, vamos lá. Desse carro eu troquei disco e pastilha. Aí o sistema me mostra que é 1 hora de trabalho e que eu devo cobrar R$100. Nesse exemplo, a gente usou a tabela de R$100 de mão de obra. Ok? Troca do coxim ou o suporte, né? A gente colocou coxim barra suporte porque o temparo está no Brasil inteiro. Então, a gente coloca suporte barra coxim, coxim barra suporte, porque tem região que procura por suporte, tem região que procura por coxim. Então já está com a nomenclatura nacional, inferior da caixa. Meia hora, R$50. Limpeza do arrefecimento, 1h30, R$150. Troca do kit embreagem da caixa mecânica, né? O kit vai chapa, descolar e atuador. 3 horas, R$300. E aqui vai todas as peças. Aqui vai todas as peças que a gente utiliza no serviço. Se de repente teve alguma peça que você utilizou que não veio junto com o serviço, a gente vai mostrar lá na prática que você consegue também adicionar uma peça à parte. Então ele me dá total, né, o valor de todos os serviços, quais peças eu utilizei, o valor da peça, total de peça. Aqui eu tenho um campo de desconto também, se eu quiser dar algum desconto, e o total do orçamento, que é o total de peça versus serviço. Aqui deu um exemplo interessante, que aqui fica bem claro um negócio que eu falo muito, que é o equilíbrio, o valor do serviço com o valor das peças. Quanto mais equilibrado seu faturamento tiver aqui, 50 de peça e 50 de serviço, melhor está a saúde financeira da sua oficina. Porque o que você fatura aqui de serviço, você paga a sua conta, né? Todo aquele custo que a gente viu lá atrás. O ideal é você pagar aquilo tudo com o serviço. Porque você é aplicador, você é técnico, né? Você é mecânico, você não é vendedor de peça. Por quê? O que está acontecendo muito hoje em dia? O cliente leva a peça. E aí o cliente leva a peça, esse faturamento seu aqui, ó, morreu. Morreu. Se você está cobrando errado, cobrando muito barato, você só vai ter isso daqui. E se for baixo, você não paga suas contas no final do mês. Beleza? Então fica a dica aí de sempre trabalhar equilibrado peça e serviço e valorizar o serviço. Porque a gente não é vendedor de peça, a gente consequentemente vende a peça porque ela está associada ao serviço, né? Mas se o cliente leva a peça, e aí? O que acontece no nosso faturamento? Se o meu faturamento for 70-30, né? 70% é peça e 30% é serviço. O que vai acontecer quando o cliente levar a peça? Então, vamos valorizar. Aqui um exemplo, a gente também vai ver na prática, de como a gente aprova o orçamento pelo sistema. Isso daqui, pessoal, a gente está fazendo o treinamento baseado no Tempário, mas, poxa, não quero utilizar software de orçamentação. Você, primeiro, conheça seu custo, né? Defina o markup para cada cliente e trabalhe da forma que você achar melhor. Aqui é uma indicação, uma tecnologia, né, que tem no mercado para te ajudar, para deixar a oficina mais independente, né? Porque o dono de oficina não consegue viajar, não consegue tirar férias, não pode adoecer, ele não pode sair da oficina para buscar um carro que o pessoal está ligando. Chegou um carro aqui para trocar a bomba d'água, eu não sei quanto que eu vou cobrar. Poxa, temparo.com.br. Você já formatou as tabelas, né? O tempo é padrão. Vai multiplicar o tempo versus seu valor de tabela. O preço de mão de obra está ali. Beleza? Então, você tem mais independência. Quem vai colocar preço na sua mão de obra é um software, que esse software está no Brasil inteiro, está na Bosch, né, a rede Bosch,
a gente já está com integração com alguns softwares de gestão, está na rede DPK, MaxiService, então a gente está em todo o Brasil, todas as maiores redes, o ADG usa lá na HighTorque, então é um sistema realmente que veio para ajudar o segmento e tem ajudado bastante, de verdade. Então aqui, ó, como a gente trabalha a orçamentação, eu envio pelo cliente essa mensagem automática. Boa noite, aqui é a Tereza da oficina THC, até um abraço para a Tereza aí, se estiver assistindo, Túlio, pessoal. O orçamento número 40 do seu veículo X, né, modelo Y, total de R$ 2.440. Posso te enviar esse orçamento via WhatsApp? Aí ele responde lá que sim ou que não. Se ele responde que sim, já chega essa mensagem com o link para ele, né, com esse PDF, já para ele baixar esse orçamento e visualizar pelo celular. E aí, chega uma outra mensagem, se ele já quer aprovar esse orçamento. Olha lá, deseja aprovar o orçamento, sim ou não? Aí ele aprovando, sim, né, já vai lá para o sistema, aqui para a tela, já dá um aviso aqui nesse sininho que o cliente aprovou o orçamento, aí você já pode comprar a peça e executar o serviço. Qual que é a grande vantagem disso? Você documenta, né? Está documentado que o cliente aprovou esse orçamento. Então, poxa, se você liga, o cliente fala assim, você fala, deu R$ 600 seu orçamento. Aí o cliente está no trânsito, numa bagunça, ele entendeu 300. Aí ele aprovou 600. Na hora de pagar, ele fala, não, você me falou 300. Agora aqui não. Manda tanto via WhatsApp, via e-mail, aí você documenta essa aprovação dele. Assim como você documenta aquela entrada do carro com arranhão, batida, quebrado, amassado e etc. Então vamos na prática ver como é fácil montar o orçamento aqui. Eu vou lá em adicionar orçamento. Eu vou pegar um cliente, se eu não tiver esse cliente, eu já clico aqui e crio este cliente, tá? Os dados do veículo, a mesma coisa, se eu não tiver o veículo cadastrado, eu vou clicar lá em novo e cadastro, e vou para a composição de serviço. Vou escolher a tabela, vou pegar a tabela de R$ 100, qual que é o mecânico responsável, e qual que é o checklist. Se eu quiser fazer aquele checklist que eu mostrei lá atrás, se eu quiser fazer ele online no aplicativo, eu coloco aqui, checklist linha leve, e salvo. Aí vai chegar lá no aplicativo para o mecânico, esse veículo, né? Qual que é o checklist que ele deve fazer, e vai aparecer lá, ele vai só ticando ali, tum, 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 quais são os serviços que ele deve executar. Ele ticou e salvou, esse orçamento volta aqui para essa tela, para você fazer cotação de peça, fechar e enviar para o cliente. Mas como a gente vai fazer por aqui, deixa eu fazer um exemplo, colocar um exemplo rápido. Tá vendo? Eu coloquei troca do amortecedor, ele já me deu todas as peças que eu posso utilizar nesse serviço. O amortecedor do lado direito, eu vou colocar o preço aqui. O kit batente coifa desse veículo, eu coloco da mesma forma o do lado direito e o batente, o kit do lado esquerdo. Poxa, Luciano, eu não vou utilizar esse kit batente aqui do lado esquerdo. Você vem e tira do orçamento, tá? Agora, tudo que eu vou trocar uma coifa. Aí o Temparo me dá graxa, abraçadeira, todo tipo de insumo a gente coloca aqui também, porque isso tudo agrega no ticket médio do dia a dia da oficina. E da mesma forma você tá comprando. Poxa, você fez aquela limpeza com aquele tipo WD, você jogou no motor dele, fez aquela limpeza, deu aquele capricho, você vai cobrar dele um insumo lá. Aqui, ó, eu vou adicionar peça, por exemplo. Eu não sei se vai estar com o nome de WD. Não tá, mas aqui, ó, eu coloquei um Militech lá, né? Uma propaganda do Militech aí. Coloquei um Militech, eu vou cobrar aqui quanto eu quero desse Militech, adicionar a peça para ele.
tá bom? E aqui é aquilo que eu mostrei. Se eu quiser dar algum desconto no serviço, se eu quiser dar algum desconto na peça, e eu salvei o orçamento. Como esse login é meu e foi um orçamento para mim mesmo, não apareceu, mas a gente tem um botão aqui que é de aprovar orçamento. Aí eu clico, mando esse orçamento para esse e-mail ou para esse telefone, para o telefone de cadastro do cliente, tá bom? Vamos voltar à apresentação. O que a gente aprendeu hoje? Né? A gente aprendeu que usar checklist de entrada de serviço de entrega, a gente aprendeu a usar, né? O de entrega é o mesmo da entrada, viu, pessoal, que a gente viu lá atrás. Aquele mesmo checklist, você pega e coleta mais alguma assinatura do cliente, que o carro está entregue ok, que as peças estão entregues ali. Se você tem o costume de fazer uma caixinha com as peças que você tirou, ou você deixa a caixa ali e joga fora. Tem cliente que gosta de levar, mas isso já está fora de moda, mas sempre deixa a caixinha ali com seu checklist de entrega do veículo. Que o checklist é primordial para saber o que o carro tem, o que o carro tem, melhorar seu ticket médio e documentar tudo. O que o carro tem é o checklist de entrada, que você vai preencher tudo que o cliente relatou, né, o que o trouxe à oficina. O checklist de serviço, você melhora o seu ticket médio porque ele não vai deixar você esquecer de verificar algum item. E o documentar tudo é o checklist de entrada e entrega que o cliente assina e fica documentado, assim como a aprovação do orçamento também fica documentada. A gente aprendeu quais erros a gente comete ao precificar, né? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, não cometer mais esses erros. A gente aprendeu o método de precificar por custo, mais markup, a sua lógica e seus benefícios. Deixa eu só voltar no sistema aqui um pouquinho, para a gente dar uma passada, que a gente tem 8 minutos. Aqui eu consigo cadastrar quais são os meus mecânicos, ok? E aqui já tem o link para o aplicativo que a gente criou. Na consulta de serviço foi o que a gente já fez, né? Eu coloco a tabela, marca, modelo, serviço e descubro o quanto eu devo cobrar por aquele serviço. Consulta de custo de homem-hora foi o que a gente fez juntos, né? Orçamento também a gente fez, tabelas também a gente fez, mas aqui eu tenho controle de acesso. Então eu quero criar um novo usuário, que ele vai ser operação ou administrador, que aí ele pode ter acesso ao meu homem-hora, às minhas tabelas, ou não, eu quero uma operação que só vai fazer orçamento. Aí, para ele, só vai aparecer este menu aqui, não aparecem as outras opções do sistema. Porque a gente tem aqui, ó, contas a pagar, receber, o fluxo de caixa, todas as informações financeiras da oficina aqui. Então, eu posso criar, né, uma conta a pagar ou a receber manualmente, e pelo orçamento também, quando eu vou aqui no orçamento, e aí eu vou pegar um orçamento aqui já aprovado. Eu venho aqui, nesse botão, eu fecho esse orçamento, aí eu coloco como o cliente pagou, né, se foi de 3 vezes, foi à vista e etc., condição de pagamento, e ele já entra lá no meu contas a receber automaticamente. O fiscal é emissão de nota, né? A gente tem emissão de nota fiscal de peça e de serviço. Em relatórios, tudo que você faz no Temparo, ele gera um relatório. Então, eu quero ver qual que é meu ticket médio por CNPJ ou por CPF, por porte de veículo, né? Qual o tipo de porte que eu atendo mais, qual o faturamento por tabela, né? Que é qual tabela eu utilizo mais, faturamento de peça e serviço, é aquilo que eu falei, quanto mais equilibrado você tiver peça e serviço, melhor sua vida financeira na oficina. Histórico
né? Quantos carros eu atendi naquele mês? Então, o carro voltou 4 vezes ali durante o ano. Eu tenho todo esse histórico salvo no sistema. Lista de cliente com e-mail e telefone. Poxa, eu quero fazer um e-mail marketing, quero fazer um pós-venda, né? Eu quero mandar um e-mail para esse cliente. Você tem tudo aí. Lista de orçamentos por período, quero ver o que eu faturei de janeiro até hoje, né? Você consegue puxar por colaborador. Para quem paga comissão, é muito interessante, que aí você já puxa um relatório. Poxa, o Luciano produziu X mil reais, o João Y, o Neilo, né? Cada um tem o valor ali a receber de comissão. E por montadora, eu quero saber qual marca que eu atendo mais. Se eu vou lá no distribuidor de peça dessa marca, eu quero negociar uma margem melhor para eu comprar e etc. Ok? E aqui, quando você faz o login, vou colocar uma data maior. Tudo que você fez de orçamento aqui, ele vai te dar seu faturamento total, quanto você faturou de peça, quanto você faturou de serviço. Está vendo como que está equilibrado? 28 mil em peça, 28 mil em serviço. Isso aqui é lindo. Isso é o Alice no País das Maravilhas da oficina. Meu ticket médio, qual o tipo de cliente que eu atendo mais? Se é pessoa física ou jurídica? Qual o tipo de porte de carro que eu atendo mais? Se é luxo popular, SUV, utilitário? Qual tabela eu estou utilizando mais? Poxa, eu estou precisando aumentar meu ticket médio. Aí eu vejo que eu estou utilizando muito aqui a tabela de R$100. Aí eu passo a utilizar a tabela de 120, ok? Faturamento por mecânico, né? Quem produziu mais lá, o Lucas, o João, o Marcos, e etc. E aqui o da marca com a barrinha, com o gráfico. Então, pessoal, para a gente finalizar, né, o que a gente aprendeu hoje, o que a gente vai abrir a oficina segunda-feira com essa mentalidade, mudar para esse tipo de precificação. Se você não trabalha, né, eu acho que a maioria já trabalha dessa forma, mas quem ainda está cobrando pelo preço do vizinho, pelo preço da cabeça e etc., todos aqueles erros que a gente viu, a gente vai passar a precificar dessa forma. Trabalhar na metodologia de tempo, de execução, meia hora para trocar a embreagem, ó, uma pastilha de freio, meia hora é R$100, R$50 de mão de obra. Como descobrir, né, o meu homem-hora baseado nos custos e trabalhar com tabelas variadas. A gente aprendeu isso hoje também. A gente aprendeu que usar o software, utilizar software de orçamentação para precificar a mão de obra, Tempário.com.br. Aprovação online dos orçamentos, como que é fácil, num clique, né? Já manda para o WhatsApp ou para o e-mail do cliente diretamente. E tempo é dinheiro. Não desperdice seu tempo, você está desperdiçando dinheiro, tá bom? Time is money, como os americanos falam. Vamos trabalhar por tempo, tá bom? Vamos passar a cobrar por tempo de mão de obra, ok? Muito obrigado a todo mundo. Deixo mais uma vez aí o QR Code da FIEM Competitiva. Aqui estão as minhas redes, né? A minha rede pessoal, que você vai ver minhas trilhas, minhas cachoeiras, meus acampamentos, minhas viagens. E aqui o Instagram do Tempário, tanto o Instagram quanto o Facebook, tá? @TempárioAuto. Fica o convite para todo mundo seguir lá. Vai ter muito conteúdo de precificação, conteúdo do dia a dia de oficina. Tá ok? Agradecer mais uma vez aí a Sigra, a FIENG, Sebrae, o IEL, né, todos os apoiadores, patrocinadores, Cicobi. Muito obrigado e até uma próxima. Quem quiser, pessoal, anota meu e-mail, aí tá meu WhatsApp direto. Quem quiser o link para aquela planilha de custo de funcionário, os checklists que a gente tem, tá bom? Pode me mandar e-mail ou WhatsApp aí pedindo que até segunda eu mando, tá bom? Hoje daqui a pouco a gente vai abrir aquela cervejinha